Ah, fulano fez a cirurgia e ficou com a cara de doente, ficou flácido. Por quê? Porque não faz a outra parte do tratamento, que é comer bem, fazer atividade física. Tudo depende de você. Não adianta eu pegar 2 pacientes, operar os 2, um faz atividade física, faz dieta, o outro não faz nada. O resultado deles não vai ser igual. A minha pergunta ia ser exatamente essa. O que é que determina... Porque eu conheço gente que fez a bariátrica e engordou tudo. E eu conheço gente que fez a bariátrica e ficou muito magro, extremamente magro, o IMC até abaixo de 20 ali, por exemplo. O que é que determina esses dois caminhos? É o comportamento do paciente, certo? É o comportamento, tá? Uma parcela do reganho é essa cirurgia aí. Entendi. É tanto que nos Estados Unidos tem seguros que não cobram essa cirurgia mais, mesmo ela sendo a mais... Pronto, bypass é isso, eu vou falar depois. Mesmo ela sendo a mais realizada nos Estados Unidos, mas tem seguros que não cobrem ela porque a porcentagem de reganho é muito grande. Eu converto muito sleeve nisso aí, em bypass, que é uma cirurgia, se você olhar, é bem mais complicada de fazer. É uma cirurgia que já existe há uns 60 anos, certo? Mas que o resultado é excelente. Por quê? Porque além de eu diminuir o estômago, ele fica até menor do que na outra. Tá vendo? Ele fica um pouch. Pouch é essa porção do estômago ali em cima, redondinha, que é o que fica para comportar o alimento. Ele fica no início com 50 ml, 50 a 100 ml só de volume. E aí depois eu faço um desvio no intestino. Bypass quer dizer desvio em inglês. E aí essa alça que tem umas setas vermelhas é por onde a comida passa. Essa alça por onde tem as setas verdes a gente chama de alça biliar, que é por onde vêm as secreções digestivas, e eles encontram ali embaixo, naquela junção ali que eu chamo de anastomose. Então, a digestão que antes começava ali no estômago, no paciente, na pessoa que não é operada, no paciente, a rigor, começa dessa junção aí do Y para baixo. Isso faz diferença na absorção? Total, porque se eu como um feijão, e esse feijão chega lá no final do intestino sem ser processado pelos sucos digestivos, eu não absorvo nada. Entendeu? Então, o feijão do jeito que eu comi, ele não vai ser absorvido se ele não passar, se ele não for misturado lá nos sucos digestivos, certo? Tem um suco digestivo que vai ajudar na digestão da proteína, tem outro que é na gordura, tem outro que é no carboidrato. Então, cada um deles vai ajudar a processar o alimento de um jeito para que eu absorva aquilo ali. Então, se a comida que eu comi não passar por eles, não entrar em contato com eles, eu não vou absorver. Por isso que essa cirurgia a longo prazo, você tem menos reganho, porque você tem uma superfície menor para absorver o alimento. Mas e a questão nutricional? Pronto. Você tem que, tipo... Eu posso usar esse argumento para uma coisa boa, que é você vai controlar melhor o peso. E eu posso usar esse argumento para uma coisa ruim, quer dizer, você vai ter dificuldade de absorver o alimento. Mas é essa dificuldade que faz você manter o peso a longo prazo. Então, isso não é ruim, isso é bom. Agora, você tem que ter uma dieta boa. E isso se aplica a mim, isso se aplica a você. Você vai ter que tomar algumas vitaminas. Veja só, eu não sou bariátrico, eu tomo várias vitaminas todo dia. Então, tomar vitamina, que tem gente que usa isso para não querer fazer a cirurgia, é um comportamento que cada vez mais pessoas têm, né? Normal, e não mas tem pessoas que dizem, eu não vou fazer essa cirurgia não, porque eu vou precisar tomar vitamina a vida toda. Mas tem muita gente que já toma direto ômega 3, que toma B12, creatina, toma vitamina D, creatina. Creatina é um suplemento excelente para o bariátrico, entendeu? E não só para quem treina, mas para quem não treina também. É um suplemento excelente para idoso, entendeu? Faz você tanto ganhar massa muscular, como você não perder. Então, mesmo que você não faça atividade física, se você toma creatina, ajuda você a não perder muito músculo. E para o bariátrico é importante. Eu passo para todos os meus pacientes. Então, o paciente acha que isso é uma coisa ruim. Eu já não vejo como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa adequada. Entendeu? Nada é perfeito, né? Você vai trocando uma coisa. Justamente. Ali. Se eu tenho uma doença, eu vou ter que pagar um preço para voltar a ter saúde. Entendeu? Não tem como eu, de repente, não fazer nada e a doença desaparecer. E essa daqui dá para ser por vídeo? Eu faço por vídeo. Essa cirurgia eu faço umas 15 por semana.
certo? 15. E hoje eu opero num dia, dou alta no outro dia, entendeu? Pronto. Há 12 anos, quando eu cheguei em João Pessoa, não era desse jeito. Eu operava, mandava o paciente para UTI, colocava dreno em todos os pacientes, sondava todos os pacientes. Isso foi mudando porque a gente foi preparando os pacientes de uma forma melhor. E aí a gente foi simplificando esse pós-operatório. E hoje eu tenho um paciente que, sei lá, com 2, 3 dias volta a trabalhar. Entendeu? A gente sabe que mobilidade precoce é excelente. Exato. Eu boto o paciente para andar com 2 horas de cirurgia. Ele passou o efeito anestésico, ele vai andar. Professor, e qual é o critério que você usa para escolher uma técnica ou outra? São vários, certo? Então, por exemplo, a gente estava falando sobre pacientes que têm obesidade e não conseguem tratar outras doenças por conta da obesidade. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem insuficiência renal crônica, ele dialisa, o rim dele não serve mais. Se ele for obeso, ele não vai fazer o transplante renal, porque o cara não vai transplantar ele por causa da obesidade. Então, eu pego esse paciente que dialisa, paciente grave, que em outras condições a gente diria que ele é uma pessoa muito doente, e eu faço uma bariátrica nele para ele emagrecer e depois fazer o transplante dele. Então, paciente que é candidato a transplante hepático renal, a gente faz um sleeve. Pacientes diabéticos, a gente começou a ver que esse desvio, o paciente não passar o alimento não passar no duodeno, que é essa curva que sai logo depois do estômago, isso aí faz o meu pâncreas voltar a produzir insulina de forma satisfatória e que funciona. Então, quem é diabético, a gente procura fazer essa cirurgia aí. Quem tem IMC muito alto, a gente procura fazer essa cirurgia aí, porque quanto maior esse desvio, mais peso o paciente perde, entendeu? Qual é a situação que escolhe outra? O sleeve, por exemplo, ou as outras, depende do conjunto de doenças que você tem, entendeu? Por exemplo, se eu fiz uma endoscopia e eu tenho uma hérnia de hiato, que é um alargamento do espaço onde o esôfago passa no diafragma, eu não faço cirurgia de sleeve, aquela outra cirurgia, eu faço essa aí, porque piora o refluxo que o paciente tem quando eu tenho hérnia de hiato. É bypass mesmo. Mas é difícil escolher outro. Mas eu acho que assim, é importante saber, porque tem muito paciente, por exemplo, que tem artrose bilateral, trazendo para o meu lado, bilateral, e o cara tem um IMC de 40. Hoje está dando preferência que ele faça a cirurgia bariátrica antes que a gente faça a prótese de quadril nele. Com certeza. Então, eu acho que cairia alguma Eu digo isso também porque quando eu estudava isso na faculdade, eu tive a mesma sensação, que a bypass é superior em quase todos os aspectos. Pois é, mas isso é muito tendencioso, porque, por exemplo, essa é uma cirurgia mais trabalhosa. Nem todo doutor quer fazer ela. E aí tem doutor que diz assim, não faça essa cirurgia porque você vai ter dificuldade de absorver o alimento. Então, o médico, dependendo do que ele queira, muitas vezes ele é tendencioso para o paciente querer uma cirurgia ou outra. E é por esse motivo que nos Estados Unidos é a mais feita? Porque é mais fácil de fazer. Essa não, a outra, né? A outra é mais fácil. É bem mais fácil de fazer, é bem mais rápida, é muito mais simples, mas o resultado é muito temporário. Eu transformo muito aquela cirurgia nessa. Pronto, eu ia falar sobre isso. No início você falou isso, que transformava a sleeve nessa aí. bypass. Aí, isso é no caso que o cara fez a cirurgia... Engordou. Eu não sabia que podia fazer outra. Ou tem refluxo. Você está falando uma coisa muito controversa. Não pode ser usado como muleta. Eu não vou fazer uma bariátrica já pensando em fazer outra. Mas tem gente que pensa assim, entendeu? Eu vou fazer essa, se eu engordar, eu faço a outra. Não é esse o princípio. É eu pensar assim, eu vou mudar de vida, eu vou ter saúde, né? Eu vou ter um gancho vou ter uma chance nova para ter uma vida normal, e eu vou aproveitar ela e vou levar até a última consequência, entendeu? Até porque essas cirurgias de transformação, que a gente chama cirurgias revisionais, elas não têm a mesma resposta da primeira vez, não. Então, digamos, eu fiz uma cirurgia, perdi 70 quilos com ela. Eu não vou conseguir
na segunda cirurgia, perder 70 quilos de novo, não. Entendeu? Não vou. Mesmo que precise. Mesmo que precise, porque a resposta não é a mesma, entendeu? E outra coisa, nós somos feitos de material finito, então eu não posso, toda vez que eu engordar, eu fazer outra, isso não existe. Professor, entendeu? e com relação a risco dessas cirurgias, assim, vamos falar disso. Quais são os, assim, o que é que você vamos fazer uma comparação. Eu riscos? gosto, quando eu vou falar de risco, eu sempre gosto de falar comparando as coisas. A chance de você ter uma complicação numa cirurgia bariátrica hoje, se você procura uma equipe treinada naquilo, porque como cirurgia bariátrica ainda não é uma especialidade, é uma área de atuação dentro da cirurgia digestiva, da cirurgia geral, sei lá. Então, todo mundo faz. Então, vai ter uma pessoa que faz aquilo todo dia, vai ter uma pessoa que faz aquilo 2 vezes no ano, certo? E aí, se você procura uma equipe treinada, que tem a equipe multidisciplinar toda, a chance disso dar problema é 0,2%. 2 cirurgias em 1.000 vão complicar. Uma cirurgia de cesárea, um parto cesáreo. Sabe qual é a chance de ter complicação? Não. 5%. 5 em 100. É 30 vezes mais arriscado complicar com uma cesárea do que com uma cirurgia bariátrica. Porque uma cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente eletiva. O paciente só vai fazer quando estiver totalmente preparado. Uma cesárea, às vezes, é uma urgência. Então, complica com sangramento, complica com infecção, complica de várias formas, não só com morte, tá? Mas, você já ouviu falar que uma mulher morreu no parto do filho? Já. E por isso as mulheres deixam de fazer cirurgia cesárea? Até preferem, né? Não quer fazer parto normal, quer fazer cesáreo. A bariátrica é um estardalhaço quando a morte é muito... A chance de ter alguma complicação hoje é muito menor. Outra comparação. A chance de ter complicação numa cirurgia cardíaca é entre 30% e 40%. Alguém deixa... alto, se eu chegar para você e disser assim, você tem que fazer uma cirurgia cardíaca, você vai dizer, não vou fazer. Não, você vai e faz, né? Então, e cirurgia bariátrica, ou obesidade, mata mais que o total de mortes por câncer e doenças infecciosas, HIV no mundo, tá certo? E as pessoas ainda acham que não devem tratar, por desinformação, por vários motivos, por ter uma ideia errada da cirurgia. O medo é, eu acho, assim, do relato dos pacientes no meu consultório, a principal desculpa que eles falam é a questão do medo. Aí eles perguntam como é a anestesia. Eu falo isso porque Guga é meu anestesista também, trabalha na nossa equipe. Exato. E eu sei do cuidado, que conheço os outros também, e eu sei do cuidado que toda a equipe tem com relação ao preparo do paciente, a entender a triagem, entender quais as comorbidades deles. Eles têm medo de sentir dor, a primeira coisa. E não sente dor, porque a anestesia que a gente faz para essa cirurgia é uma anestesia combinada. A gente faz uma sedação, então ele já não vê nada. Depois faz um bloqueio, que é aquela anestesia nas costas, para não ter dor daqui para baixo. E depois ainda faz anestesia geral. Então, quando o paciente acorda, ele acorda de um sono pesado. Normalmente ele não tem dor nenhuma, entendeu? Não tem. Então, na verdade, tem vários mitos que rondam a cirurgia e a gente tem que desconstruir cada um deles, né? Porque não é mais desse jeito que funcionou no passado. Não é de forma alguma. Pelo que tu falou, não é tão invasivo, que não abre mais, são furos. É invasivo, é uma cirurgia de grande porte. Tá? A gente também não pode subestimar a cirurgia. É uma cirurgia de grande porte, mas é uma cirurgia que hoje é extremamente controlada e que o resultado é excelente.